Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, para o nosso devocional. Vamos nos preparar para o nosso devocional. Hoje é dia 9 de janeiro de 2026. Vem trazer um versículo para que vocês venham refletir, tá bom? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra de Deus para vocês. E eu gostaria que você prestasse atenção, guardasse no seu coração, tá bom? Refletisse sobre o assunto. 9 de janeiro de 2026. Estamos aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos lá para o livro de Atos. Livro de Atos. Estava aqui refletindo, lendo. Hoje já louvei, já cantei um pouquinho, que eu gosto muito de cantar para o Senhor. Já fiz muitas coisas hoje o dia todo. E agora é hora de reflexão. É hora de a gente colocar a nossa cabecinha no travesseiro e poder ficar tão tranquilos, né? Apesar que sempre quando a gente vai para o nosso quarto, é um momento que a gente deita, é um momento que vem muitas coisas na cabeça, Tudo aquilo que a gente passou durante o dia e as coisas que precisamos resolver, que não conseguimos resolver. E aí a gente precisa se apegar com Deus, com o Espírito Santo, e precisamos de ter fé. A fé que ela move muitas coisas na nossa vida. Então, guarde esse versículo. Você ontem marcou o versículo que eu falei sobre Mateus? Você marcou ontem na sua Bíblia? Ou escreveu no caderninho, como eu dei uma pequena instrução para vocês? Então, façam isso. Marquem ou escrevam no caderninho cada versículo que eu trouxe aqui. Vou fazer isso o ano inteiro. Quando chegar no final do ano, nós vamos então ver o que o Senhor fez para a gente durante esse ciclo, esse período todinho de 2026. Mais um novo ano, vida nova, coisas novas, tudo novo acontecendo. Mas preste atenção nesse versículo. Lá no livro de Atos, no capítulo 12, estou com a Bíblia aqui, vou mostrar para vocês, A Bíblia aqui, tá? No capítulo 12, livro de Atos, capítulo 12, vem falando sobre o que aconteceu na época, Pedro foi aprisionado pelo rei Herodes, E o rei Herodes era um homem que, assim, ele era uma pessoa muito má. E ele então quis maltratar algumas pessoas. Ele queria levar à morte algumas pessoas. E ele então aprisionou Pedro, E Pedro estava acorrentado numa prisão lá em Roma, lembra? Pedro acorrentado, a história conta, se a gente for lá no livro ler toda a história, você vai ver. Pedro acorrentado numa prisão em Roma, as portas eram tudo de ferro, E tinha os sentinelas, os vigiantes, os soldados que vigiavam, a prisão, E Pedro lá preso, mas cá fora a igreja, o povo de Deus, todos oravam incessantemente a Deus, pedindo por Pedro. Aí no versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só, nós entendemos aqui que a oração é muito, muito, muito importante para todos nós. O rei Herodes, ele levantou a mão dele sobre algumas pessoas da igreja, ele quis maltratar algumas pessoas, ele quis fazer de tudo para matar algumas pessoas. E muitos eram perseguidos naquela época,
muitos foram perseguidos pelo rei Herodes. Assim, nos nossos dias, nós também somos, muitos de nós somos perseguidos, nós cristãos somos perseguidos e às vezes perseguido por amigos, você pensa que é amigo, não é? Às vezes perseguido até por pessoas da própria família, né? Por que que as pessoas perseguem os cristãos? Porque os cristãos, eles são pessoas que estão sempre em conexão com Deus, estão sempre falando com Deus. E as pessoas que são incrédulas, as pessoas que não creem, elas então querem te afastar de você falar com Deus. E por isso elas perseguem sempre as pessoas que são pessoas mais afetuosas a Deus, né? Que buscam mais estar com Deus. Então, às vezes, dentro da própria família, as pessoas te perseguem. Então, assim como eu estou falando, o rei Herodes, ele queria intimidar muitos daquela época, né? Ele queria fazer com que aquelas pessoas desistissem de falar com Deus. E assim fazem as pessoas má, as pessoas invejosas, as pessoas que preparam laços para querer te derrubar, para poder você querer desistir, né, de estar com Deus, de falar com Deus. Por favor, não desista, não desista, não desista de espécie alguma. Veja que Pedro, mesmo aprisionado lá na cadeia, Pedro orava também, mas a igreja toda orava por Pedro. Todos oravam por Pedro. Então Deus, ele ouve a oração daqueles que realmente o buscam, né? Deus, ele gosta de ver as pessoas que realmente perseveram na oração. A igreja orava continuamente a Deus para que Pedro pudesse ser liberto. Então, a oração com intenção, precisamos ter intenção na oração, né? Por que você está orando? A favor de quê? Qual favor que você quer que Deus faça para você? Porque Deus só nos faz favor, né? Ele não tem obrigação em si de fazer as coisas para aqueles que não querem, né? Ele ama os seus filhos e ele faz o favor de nos ajudar quando nós clamamos por ele, quando nós chamamos por ele. Então, a oração com intenção leva o crescimento para a obra de Deus. Quando nós oramos com intenção, Deus nos ajuda a crescer na fé. E ele faz com que ele vai nos sustentando, você entende? A oração, ela nos sustenta. A oração sustenta a gente, porque faz a gente crescer na fé, né? Crer que o Senhor é conosco. Precisamos continuar orando, buscando. Não deixe de orar, né? A oração faz com que portas que estão fechadas se abram, faz com que o mal parta em retirada, o mal vai embora. Ele não aguenta ficar perto de pessoas que oram, porque sabe que ali há um ser de Deus, né? É uma pessoa que ama estar na presença de Deus, que gosta de estar em Deus. Então, eu gostaria que você guardasse esse versículo, né? Esse versículo, né, do livro de Atos, no capítulo 12, aonde Pedro está aprisionado, né? Aonde as pessoas, a igreja toda, fazia contínua oração por ele a Deus. Todos pediam. Pedro acorrentado, uma prisão em Roma, as portas lá eram de ferro, tinha aqueles sentinelas vigiando, né? Para que Pedro não conseguisse sair de lá. Então, não havia assim muito o que fazer naquela época.
As pessoas, a igreja toda se reuniu para orar, né? Então, nós precisamos todos nós nos reunir. Reunir mesmo, todos nós. Nos reunir como a igreja se reuniu naquela época. Seja as comunidades, seja em sociedade, seja onde você estiver. Convide a todos a se reunirem em oração. A oração com intenção leva a gente ao crescimento da obra de Deus. A gente vai espalhando, expandindo a palavra, vamos expandindo o evangelho, vamos mostrando que Deus é bom em nossa vida. Sempre que Deus desejar realizar algo para a gente, Ele convoca o seu povo para orar. Deus convoca o povo para orar. Como assim, Elizabeth? Como que Ele convoca? Você sente a necessidade de orar devido aos acontecimentos da vida, né? Então você busca em Deus, que sustenta a gente, né? Então a oração, quando nós clamamos ao Senhor, essa oração vai nos sustentando. Deus vai sustentando os seus filhos e colocando cada um deles de pé. Por isso não podemos deixar de orar, tá bom? Guarde esse versículo contigo, né? O versículo onde Pedro é guardado na prisão, mas a igreja orava continuamente por Pedro. Não deixavam de orar. E nós precisamos orar um pelos outros. Orar continuamente um pelos outros para o nosso crescimento. Crescimento de toda a igreja, crescimento da obra de Deus. Porque assim nós estaremos espalhando, né? Estaremos ampliando a obra de Deus nas orações. Eu oro por você e você ora por mim. Nós oramos um pelos outros, tá certo? Esse é o nosso devocional noturno. Que Deus abençoe grandemente, que nós possamos estar firmes na oração. Amanhã eu volto com vocês, trazendo um outro versículo, né? De um outro livro, aquilo que Deus colocar no meu coração, que vier, né? Que eu leia, assim, que eu abri a Bíblia e eu, ao conversar com Deus, eu converso com Deus, eu falo com Deus, né? Às vezes eu falo com Deus só no meu pensamento, não propriamente abrindo a boca e expressando palavras como estou fazendo agora. Mas no meu pensamento eu oro a Deus. E aí, muitas das vezes eu oro e peço para que Ele me dê a direção, que Ele me mostre o que eu tenho que fazer. E aí Ele vai dando a direção. Ele vai nos mostrando. Então não deixe de orar, porque a oração ela faz abrir portas. Portas, seja ela qual for, né? E todo mal parte em retirada, porque nós cremos no joelho que se dobra, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do nosso Deus, que no céu está olhando por cada um de nós, tá certo? Boa noite para você. Se você puder, compartilhe a palavra, dá um like aí, você vai estar ajudando para que eu possa crescer nesse canal. O canal venha crescer, né? Não eu crescer especificamente, mas que o canal venha crescer, que eu possa ter sempre aqui uma palavra de carinho, né? De amor, trazida da palavra de Deus para vocês, tá certo? Porque assim eu trago para vocês os meus dias com Deus, os meus dias com Jesus. É o meu devocional que eu trago para vocês também, tá certo? Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.